uma estratégia para conseguir aliados e afastar inimigos. No vídeo de hoje nós vamos estar prosseguindo na saga da Guerra Fria, falando de uma estratégia que os Estados Unidos teve para abraçar a Europa Ocidental e manter o comunismo à distância. Hoje estaremos falando sobre o plano econômico que ajudou a elevar os países europeus e também ajudou a afastar a ideia do comunismo deles. Hoje estaremos falando a respeito do Plano Marshall. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like bonito aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal Jornada na História. Aqui você acha conteúdo de qualidade que vai te ajudar a compreender melhor a história, te ajuda naquela atividade difícil e tudo mais. Não se preocupe, aqui no Jornada na História você encontra auxílio para aquilo que você tem dificuldade e ainda embarca por uma incrível jornada pela história. Maravilha? Bom, pessoal, hoje vamos estar prosseguindo na saga da Guerra Fria. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu vou deixar o playlist aqui no card para você. Maravilha? E, pessoal, hoje vamos estar falando a respeito do Plano Marshall. Afinal de contas, o que foi o Plano Marshall? Bom, o Plano Marshall foi um plano humanitário envolvendo a economia, onde os Estados Unidos criou medidas de auxílio econômico aos países europeus que vieram, vamos botar dessa forma, danificados com a Segunda Guerra Mundial. É de ciência de todos que a guerra ocasiona estragos e bem profundos em questão geográfica, populacional e econômica. E econômica, então, nós temos o exemplo da Primeira Guerra Mundial, onde os países europeus estavam literalmente em frangalhos. Já na Segunda Guerra Mundial, as coisas não estavam tão diferentes. A Europa estava passando por uma situação muito difícil. Então, os Estados Unidos propõem o Plano Marshall, que assim auxiliou os países europeus a se reerguerem economicamente. Mas espera lá, não era somente a economia que os Estados Unidos estavam visando. Na verdade, os Estados Unidos, através desta medida, quis abraçar, vamos botar dessa forma, os países europeus do Ocidente e afastar a ideia do comunismo. Por quê? Muita gente pensa que quando a Segunda Guerra acabou, os Estados Unidos que se tinham aquela ideia de que eles que foram responsáveis pelo fim da Segunda Guerra Mundial, que os soldados americanos foram lá lutar em Berlim e tudo mais, os Estados Unidos teve participação sim na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a maior porcentagem de soldados que batalharam na Segunda Guerra Mundial fora da União Soviética. Eu até já falei sobre o stalinismo aqui, se você ainda não viu, vou deixar aqui no card para você assistir. E o que acontece? A União Soviética, por causa da sua participação na Segunda Guerra Mundial, teve um prestígio muito grande. E muitos países olhavam para a União Soviética com bons olhos e principalmente o seu regime e tudo mais o que ela podia oferecer. Os Estados Unidos, dessa forma, então, cria o Plano Marshall para evitar a aproximação da União Soviética e do socialismo. Claro que, como qualquer boa intenção, ofereceu até mesmo essa abertura política e econômica para a União Soviética e os países de regime socialista. É lógico que eles não aceitaram e não adentraram a isso, mas o mais interessante é que esse plano ele foi em homenagem ao general George Catley Marshall, e ele recebeu até um prêmio Nobel, isso por volta de 1953, por causa dessa ideia. E essa ideia ela foi uma das medidas da doutrina Truman. Eu já falei sobre a doutrina Truman aqui. Está aqui no card para você assistir. Então, pessoal, resumindo, porque o vídeo não vai ficar muito grande. O Plano Marshall ele focou de início em dois países, a Turquia e a Grécia, porque estavam tendo conflitos lá dentro desses dois países, porque, ao que parece, grupos socialistas estavam pegando em armas para tentar tomar o poder. Claro que para os Estados Unidos não havia interesse que dois países assim, com uma posição geográfica tão importante, fossem tomados por esse regime e tudo mais. Por isso que eles começaram a auxiliar esses países. E o mais interessante é que esse plano realmente ajudou os países europeus a se erguerem. Só que também mostra o domínio e a retirada do isolamento dos Estados Unidos em relação à Europa. Lembra daquela ideia, América para os americanos?
Então, os Estados Unidos agora estava demonstrando seu apoio a alguém que ele não queria por perto há uns anos atrás, vamos botar aí uns 100 anos atrás. Então, pessoal, o que acontece? É muito importante aprender a respeito sobre o Plano Marshall, a doutrina Truman, porque o Plano Marshall, se formos parar para analisar, mostra uma vitória dos Estados Unidos em meio à Guerra Fria. Por quê? A ajuda econômica atrai aliados. E a partir do momento que eu tenho aliados, a minha ideia e a minha política torna-se mais fácil de se espalhar entre os demais. E também consigo retirar o inimigo do meu caminho. Interessante, não é mesmo? Então, continuem acompanhando, pessoal, porque no decorrer vamos estar trazendo outras ideias e tudo mais que foram surgindo na Guerra Fria. E tem outras, se você ainda não assistiu, já botei a playlist lá no início. Então, pessoal, para finalizar, os países que foram muito auxiliados pelo Plano Marshall foram a Inglaterra, a França. Esses países receberam um auxílio muito grande e conseguiram se reerguer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi um vídeo muito grande, mas foi um vídeo objetivo e bem importante. Por isso, pessoal, olhe, verifique aquilo que você tem dúvida, pode perguntar, escreve aí no comentário, professor, qual é a sua opinião sobre isso, isso, isso? Fica à vontade. E não esquece de deixar o like, que é muito importante, porque isso mostra para o YouTube que você está gostando do conteúdo. Tem muita gente assistindo e não dando like. Vamos lá, pessoal. Vamos ajudar o canal a crescer. E ó, nos segue lá nas nossas redes sociais. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade e você consegue conversar comigo e lá tem postagens únicas. Ó, fica ligado porque vira e mexe os temas que eu coloco ali, eu boto em votação lá no Instagram aqui da página, tá bom? E pessoal, só mais um recadinho. Ó, estamos nesse período de pandemia. Vamos, ó, estar lavando as mãos, tudo certinho, não te custa nada, não é caro. Pessoal, lavou as mãos e tudo mais, passa álcool gel. Se for sair, coloca a máscara, é muito importante. Vamos vencer essa pandemia. Maravilha? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. E ó, temos um encontro na sexta-feira, hein? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!